Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão sobre mais-valias de imóveis e o regime do reinvestimento. Vamos fazer uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados sobre esta mesma matéria, o regime do reinvestimento. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A questão que vamos resolver é do exame de 11 de março de 2023 e será a questão número 10. Em março de 2020, o Rafael Sousa alienou um imóvel que constituía a sua habitação própria e permanente, pelo montante de 225 mil euros. Liquidou o empréstimo no montante de 125 mil euros que tinha para com o banco e que havia sido contraído para a aquisição do imóvel em causa. Em novembro de 2022, adquiriu um novo imóvel por 60 mil euros e realizou no mesmo umas pequenas obras, cujos custos se encontram devidamente comprovados e que totalizaram 40 mil euros. As obras foram concluídas em janeiro de 2023. O Rafael Sousa não requereu a inscrição matricial dos melhoramentos efetuados por considerar que não era necessário. Também não contraiu nenhum novo empréstimo para a aquisição do imóvel objeto de reinvestimento. Face ao exposto, e tendo em conta o regime fiscal do reinvestimento constante do Código do IRS, a linha A, o reinvestimento foi concretizado na totalidade, a linha B, não se efetuou qualquer reinvestimento, a linha C, o reinvestimento foi parcialmente realizado, a linha D, nenhuma das alíneas anteriores se encontra correta. Bom, nós temos aqui então uma questão, vamos começar por analisar aqui o primeiro parágrafo que nos faz referência que o Rafael vendeu a sua casa onde habitava pelo valor de 225 mil euros e liquidou um empréstimo por 125 mil euros, empréstimo esse que teria sido contraído para aquisição desta casa que agora acabou de vender. Neste parágrafo nós vamos ter informação sobre o denominado valor a reinvestir. Haverá um valor a reinvestir. E o valor a reinvestir é constituído pelo valor da venda, o valor da alienação, deduzido de eventual empréstimo, e que neste caso, empréstimo que foi amortizado. Pelo que, se fizermos a diferença entre 225 mil euros, 225 mil euros menos os 125 mil euros do empréstimo que foi agora amortizado, a dívida amortizada, temos que o valor a reinvestir será de 100 mil euros. Este é o valor a reinvestir. A verdade é que o sujeito passivo teria de reinvestir efetivamente 100 mil euros para que o seu reinvestimento fosse considerado na totalidade. E isso iria ter consequências no âmbito de obter uma exclusão da tributação da mais-valia que se virá a formar aqui nesta alienação, se bem que nós não temos aqui dados suficientes para o cálculo da mais ou da menos-valia e, portanto, não é isso que estará aqui em causa. Nós agora vamos ter de verificar que o valor a reinvestir é de 100 mil euros, mas qual terá sido o valor efetivamente reinvestido? E vai ser na relação
entre o valor efetivamente reinvestido e o valor a reinvestir que nós vamos poder determinar se estamos perante um reinvestimento total ou apenas parcial. Para calcular o valor efetivamente reinvestido, a base será o valor de compra da nova casa. Portanto, o reinvestimento ele terá de ser feito na aquisição de uma casa para fins de habitação própria e permanente. Só aí é que será considerado o reinvestimento. O valor da nova casa é de 60 mil euros e fez aqui umas obras de 40 mil. Essas obras foram concluídas em janeiro de 2023 e não requereu inscrição matricial dos melhoramentos efetuados por considerar que não era necessário. Qual é o valor de aquisição que deverá ser considerado? Bom, sobre valor de aquisição, há que considerar aqui no código do IRS o artigo 46, portanto 46, exatamente, valor de aquisição a título oneroso de bens imóveis. O artigo 45 é o valor de aquisição, mas a título gratuito, ou seja, quando são imóveis herdados, herança ou doação. Aqui para apurar, terá de ser apurado um valor de aquisição a título oneroso. E estabelece o número 1, que no caso da alineado número 1 do artigo 10º, se o bem imóvel houver sido adquirido a título oneroso, que é o caso em concreto, considera-se o valor da aquisição o que tiver sido para efeitos de liquidação do imposto municipal sobre as transações onerosas, ou seja, o IMT. Depois, o número 3 faz aqui referência ao valor da aquisição de imóveis, mas construídos pelos próprios sujeitos passivos. Portanto, aquilo que daqui podemos concluir é que, para efeitos do valor da aquisição a considerar neste caso, só vamos poder considerar o valor da aquisição do imóvel propriamente dito de 60 mil euros. Esse valor é o valor que será considerado como o montante efetivamente, o montante efetivamente reinvestido. Ou seja, quando o Rafael estiver a preencher o seu anexo G, portanto, quem obtém este tipo de rendimento trata-se de um rendimento da categoria G, e no caso concreto estamos a falar de uma alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, e é no quadro 5 do anexo G que estas informações respeitantes ao reinvestimento do valor de realização de imóvel destinado à habitação própria e permanente terá de ser feito. Ele teria aqui neste quadro 5 que informar a autoridade tributária qual o valor a reinvestir, que se trataria da sua intenção de reinvestimento, e que seria o valor de realização que pretende reinvestir sem recurso a crédito na aquisição da propriedade ou outro imóvel de terreno para construção de imóvel ou respectiva construção ou na ampliação ou melhoramento do imóvel. Portanto, o valor de realização que ele pretenderia reinvestir seriam os 100 mil euros, ou seja, o valor de venda deduzido do respectivo empréstimo que foi pago ao banco. E o seu reinvestimento efetuado. Esse reinvestimento ele depois terá de ser feito num prazo, à data de alienação 24 meses anteriores ou 36 meses seguintes para fazer o reinvestimento. O reinvestimento, se for feito, por exemplo, no próprio ano da alienação, a verdade é que o valor de realização reinvestido sem recurso a crédito terão sido 60 mil euros. Se houvesse recurso a crédito, seria deduzido ao valor da aquisição. E nós temos aqui uma relação
de 60 mil euros, 100 mil. Ou seja, o valor a reinvestir foi de 100 mil, o valor efetivamente reinvestido foi somente de 60 mil. Ou seja, temos uma concretização do reinvestimento de 60 em 100 mil. Ou seja, apenas 60% corresponde à percentagem de concretização do reinvestimento. Estamos perante um reinvestimento parcial. E estando perante um reinvestimento parcial, significa que a questão correta, ora, face ao exposto e tendo em conta o regime fiscal do reinvestimento constante do Código do IRS, a linha C, o reinvestimento foi parcialmente realizado. Esta é a resposta correta à questão número 10. Aqui na questão dos reinvestimentos, quando o valor efetivamente reinvestido é inferior ao valor a reinvestir necessário para obter o benefício da exclusão da tributação da mais-valia, está-se perante um reinvestimento parcial. Que é o que acontece aqui. Ocorrendo apenas reinvestimento parcial do valor de realização, a mais-valia não tributável será proporcional ao reinvestimento efetuado. A questão não está relacionada com as mais-valias, mas estamos perante um reinvestimento parcial porque o valor efetivamente reinvestido, 60 mil euros, é inferior ao valor a reinvestir necessário para obter o benefício da exclusão da tributação, que seriam 100 mil euros. Por outra forma, uma outra situação é que quando o valor efetivamente reinvestido é igual ou superior ao valor a reinvestir necessário para obter o benefício da exclusão da tributação da mais-valia, está-se perante um reinvestimento total e, nesse caso, verifica-se a exclusão de tributação da mais-valia do imóvel. Portanto, no caso em apreço, estamos perante, conforme já expliquei, um reinvestimento parcial, porque o valor a reinvestir seria de 100 mil euros, mas o valor efetivamente reinvestido na aquisição de uma nova casa para fins de habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar é tão somente de 60 mil euros, logo 60% é a concretização do reinvestimento. Sobre o reinvestimento, vamos também fazer aqui uma referência ao artigo 10º do Código do IRS, nomeadamente ao artigo 10º, número 5, que estabelece aqui que são excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, desde que verificadas cumulativamente as seguintes condições. E diz-nos a linha A que o valor de realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel, seja reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para construção de imóvel e ou respectiva construção ou na ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, situado em território português ou no território de outro Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de informações em matéria fiscal. Portanto, este número 5 e a linhas A, B e C estabelece aqui em que situações fica excluída a tributação da respectiva mais-valia. Para ficar excluída terá de ser feito um reinvestimento completo, total, 100%. Havendo um reinvestimento parcial, depois ter-se-á de calcular a respectiva proporção da mais-valia que irá ficar excluída de tributação. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até à próxima.